aqui com o Luizinho. Técnico Luizinho Vieira, né, para fazer uma avaliação exatamente do jogo e desse resultado. E gostou do desempenho da tua equipe, Luizinho? Gostei. Uma das coisas que a gente cobrou dos atletas também, e é natural no processo, né, a montagem desse time de 2023. É claro que tem uns conceitos que a gente traz, né, de 2022, mas é uma evolução técnica, né, que é um processo natural. A parte física, jogo a jogo, a gente vai crescer, isso não tenho dúvidas, até porque todo o planejamento da parte física é para a gente chegar no início da competição, né, e continuar evoluindo ao longo dos jogos, né. Esse controle a gente procurou fazer a carga exata, né, justamente para a gente começar bem a competição. Hoje, tecnicamente, a gente evoluiu muito, né, com o primeiro tempo mais distinto, mais fazendo a leitura do jogo. A primeira etapa, praticamente, a gente terminou com 80% de posse de bola, para poder automaticamente chegar a esse volume e criar as oportunidades, né? E o segundo tempo, com uma mudança de leitura, de característica, a gente conseguiu se manter agressivo, né? Mais objetivo. Chegamos ao 3-1, mas ao natural, até com a entrada dos atletas no segundo tempo, a gente teve um volume adequado e até com chances reais de poder ter ampliado o marcador. Mas eu saio satisfeito pela evolução da equipe e principalmente pelo rendimento ao longo de todos os 100 minutos aí de jogo. Professor, poucos falávamos, né, da entrega do grupo, também da qualidade individual do grupo. E algo que chamou muita atenção, né, foi o segundo tempo contra o São Luís, que a equipe ficou com um jogador a menos, teve que correr em dobro, né, se entregar em dobro. Sempre fala, né, o descanso é uma das prioridades da equipe. E aí a gente conseguiu ver que o Ipiranga, ele realmente não é um time que está cansado, né? Na pré-temporada se falava muito treino com bola, cadê a parte física? E hoje o Ipiranga mostrou, até no segundo tempo, né, com uma correria total da equipe, saindo, jogando, ampliou o resultado, fez o resultado, soube controlar o jogo. Fala um pouco dessa preparação física do Canarinho que, ao longo desses quase 50 dias aí de pré-temporada, conseguindo botar em prática. A parte física, ela foi toda planejada em cima do modelo de jogo. Então, para poder ter a intensidade adequada nos momentos, na leitura de cada momento do jogo. O primeiro jogo, a gente fez um jogo muito parecido com o primeiro tempo de hoje, contra o São Luís, né, com volume correto, procurando ser predominante no jogo, de propor jogo. E com a saída do Patrick, a gente saiu, obviamente, de uma ideia principal, ficamos com um jogador a menos, mas falando da parte física, eu saí satisfeito do primeiro jogo, até com o revés depois no finalzinho da partida do Ronald. A gente terminou com 2 atletas a menos, né? E a equipe se portou fisicamente muito bem, né? O problema é que a gente saiu da nossa metragem. Quando você tem uma ideia de jogo estabelecida, você vai andar dentro de uma metragem. Hoje a gente retomou isso ao longo de todos os 100 minutos, né? Sempre falo para os atletas, não é mais 90, é 100 minutos no campo do adversário, sendo muito agressivo, procurando forçar o erro do adversário e fazendo pós-perda com muita intensidade para depois criar com paciência, com uma ideia estabelecida, como a gente fez hoje, né? Então eu saio satisfeito porque a gente constrói a primeira vitória dentro da competição, mas com soberania, com autoridade, dentro dos conceitos que a gente apresentou em 2022 e a gente coloca em prática também agora. Luizinho, por favor, Rádio Difusão AM 650, 94.9. Gostaria que tu fizesse uma análise geral, principalmente da tua força ofensiva, como tu colocaste ela em campo hoje. Mateuzinho por um lado, João Pedro mais centralizado, William Bardio jogando pelo outro lado e principalmente a análise do Bruno Baio, um jogador que todos nós sabíamos de toda a sua qualidade e hoje conseguiu ser brindado com gol. O planejamento do jogo ele foi difícil, né? Então para a comissão, desde o início,
porque a gente tinha o revés do Patrick e também do Gustavo, né? Então, especificamente um atleta para poder jogar na lateral, a gente não tinha, né? Então, a questão de montar uma ideia de jogo que a gente não improvisasse. E foi o que aconteceu. A gente procurou, dentro de cada característica, montar uma equipe, né? O Mateuzinho sempre vai jogar pelos lados e tem uma boa dinâmica de jogo. A gente conseguiu manter esse padrão, né, de destaque do campo, de ter a característica certa, né? Então foi muito bom o início do jogo, e como eu falei aqui, a gente ficou com 80% de posse no primeiro tempo, mas faltava, e é um problema que a comissão tem que resolver, né? De se articular, fazer a leitura do jogo, se articular para a gente poder criar mais, ser mais vertical no momento do último terço. Foi o que aconteceu. A gente mudou o posicionamento do Mateuzinho, colocando pelo lado direito, que ali tem um bom entrosamento com o Gedeilson, com o João Pedro. A gente foi mais agressivo, mais objetivo, e principalmente essa é uma leitura que me agrada muito. A entrada das peças no momento certo do jogo, na leitura certa, a gente consegue manter a intensidade do jogo, consegue manter a agressividade dos momentos, né? E automaticamente é um momento que você está sem bola e você com muita agressividade, você vai controlar o jogo. A gente controlou o jogo tanto com a bola, que é muito importante, mas principalmente sem a bola, procurando fazer o pós-perda. Eu saio, como eu falei, muito satisfeito em cima de todo o rendimento. O Luizinho, os teus 3 homens ali do sistema defensivo, até fiz uma pergunta para você no início ali do jogo, da adaptação ali do Júnior Sergipano. Nós tínhamos uma expectativa com relação a esse jogador. Então, o Ronald, o Islan e o Sergipano, que avaliação dá para fazer desses jogadores? No contexto geral, né, dentro da ideia da construção do início de jogo, né? Claro que o Patrick tem uma saída ofensiva muito mais contundente, né? O Sergipano é um zagueiro, mas dentro dessa ideia de ter uma consistência defensiva, que a gente pudesse explorar a velocidade do Mateuzinho pelos lados, foi o que aconteceu, né? Só vi virtudes em relação a isso, e ainda é o início de trabalho. A gente vai crescer muito mais ainda em todos os sentidos, da parte física, da parte técnica e do conjunto. A gente já vê que está num bom nível. A gente conseguiu controlar o jogo também contra o São Luís, e hoje foi nítido, né? O controle total do jogo. Esses valores, esses conceitos, eu falo para eles, a gente não pode vender, porque eles funcionam, eles te colocam de uma forma de controle do jogo. Claro que passa pela qualidade técnica também para poder chegar bem à frente, né? Mas esse sistema, o sistema do meio campo funcionou bem, o nosso ataque funcionou bem, principalmente depois que você sai na frente. É natural que o adversário vai se expor um pouquinho mais, vai dar mais espaços, né? Mas é um modelo que a gente, e alguns treinos a gente colocou dentro da pré-temporada, justamente simulando isso, né? A dificuldade, as equipes de virem aqui no Colosso, de jogar fechadinha, a famosa retranca, e a gente tem que saber jogar, né? Não adianta só pressionar e recuperar a bola, e aí depois tem um segundo momento que você tem que construir, tem que criar situações pelos lados, por dentro também, como aconteceu. É o início do trabalho, mas nos dá um norte muito bom em relação ao crescimento da equipe ao longo do ano. Luizinho, e para projetar a partir de agora as duas partidas, tanto com o Avenida em Santa Cruz e também com o Internacional, eu sei que a logística do Ipiranga, o Ipiranga permanecerá em Porto Alegre também, para que possa fazer alguns treinamentos para a posterior partida contra o Inter. O que dá para projetar para essas duas próximas partidas, como o Ipiranga vai se comportar, principalmente fora de casa, que nós já percebemos que contra o São Luís, o Ipiranga teve um jogo muito propositivo, principalmente no primeiro tempo, quando teve 11 homens em campo.
Sinceramente, sim, na minha cabeça, e falei para os atletas, né, a tabela ela é, entre aspas, o ano passado a gente jogou dos 4 primeiros jogos, a gente jogou 3 aqui. Esse ano é o contrário, né? Então a gente fez um jogo fora, empatou com as dificuldades de um jogador a menos, venceu em casa e agora a gente sai para 2 confrontos, né, difíceis, o Avenida e o Inter, fora. Mas na minha cabeça são 2 jogos como se fosse uma semifinal de gauchão, porque bons resultados nesses 2 jogos, a gente vai ter a oportunidade de jogar 2 em casa, né, na sequência, né, Avenida fora agora, o Inter fora, que eu coloco como semifinal, e depois a gente tem Juventude em casa e São José em casa, para poder brigar, encaminhar uma classificação a semifinal de novo, né? Então a gente encara como essa rota, esse caminho, e para te ver que a gente fala da terceira rodada, mas um jogo extremamente importante, porque se a gente e o meu time tem conceitos que eu não vou abrir, de procurar ser agressivo. Mas a gente vai jogar contra o Avenida, fora de casa, contra o Márcio, que conhece muito bem o Ipiranga, fez um baita trabalho aqui dentro também, mas vai procurar ser agressivo, vai procurar controlar o jogo. Esse é o desafio de todos, né? De todo confronto. É uma briga constante, porque vejo que dessa forma que a gente joga, ela é um caminho um pouco mais próximo para você criar oportunidades. E você criando a famosa matemática, né? De criar mais oportunidades para poder chegar à frente. São conceitos que a gente utilizou e funcionou em 2022 e é um momento importante. Então, procurar montar uma boa estratégia de jogo, treinar bem, descansar os atletas, porque principalmente o jogo de domingo é muito importante para a gente fazer um confronto com muita intensidade e procurar construir a vitória.